Imagine você está andando pelo seu apartamento e de repente você vê 3 portas, uma ao lado da outra. Você acha isso estranho, pois seu quarto deveria haver apenas uma porta para a entrada. Então, você percebe que a primeira porta é simples, mas aqui está ao lado dela, muda um pouco. É uma figura um tanto perturbadora espreitando sobre a porta. Já a última porta, há dentes extremamente perturbadores cobrindo a porta, deixando um ar desconfortável e agoniante. Você se vê obrigado a fazer uma escolha. Qual das 3 portas? Se você escolheu a primeira porta onde não há dentes ou figuras perturbadoras, apenas uma porta simples como as outras do apartamento, eu sinto muito, pois agora você será levado a um lugar totalmente desconhecido, e isso não é bom. Já por outro lado, se você escolheu a segunda, então seu destino será trágico, pois a entidade que espreita por trás da porta já o espera para o pior. Já a última porta, então eu lhe sinto informar, mas você não foi tão esperto quanto eu imaginava, pois esta porta te leva para um quarto perturbador e agoniante, e seu destino será o mais trágico possível dentro desse quarto. Olá, eu me chamo Daisuke e bem-vindos ao meu canal de Histórias de Terror. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E agora pegue seu biscoito e se cobre que hoje eu lhes apresento 3 entidades criadas pelo Trevor Henderson. Uma simples porta, mas totalmente misteriosa, chamada The Door, e outra pouco conhecida chamada Doorman, onde uma figura humanoide costuma espreitar você sob a porta. E a mais conhecida, onde dentes extremamente apavorantes cobrem a porta, deixando um ar de desconforto, agonia e também mistério. The Smile Room. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. The Door, de Trevor Henderson, é uma creepypasta visualmente minimalista que utiliza a ambiguidade e o medo do desconhecido para criar terror. Uma porta comum inserida em cenários cotidianos se torna perturbadora pela sua simplicidade e pela incerteza do que se encontra além dela. A falta de detalhes explícitos e a ausência de uma narrativa oficial intensificam a sensação de apreensão e suspense, explorando o vale da estranheza e o medo inerente ao que está oculto. A eficácia da imagem reside na sua capacidade de representar o terror latente que reside no ordinário, transformando algo familiar em algo profundamente inquietante. Agora, vamos ver algumas teorias sobre essa tal porta. O portal para outra dimensão. A teoria mais comum é que a porta seja um portal para outra dimensão, um lugar estranho e potencialmente perigoso. A simplicidade da porta contrasta com a complexidade e o perigo do que ela poderia esconder. Entrada para um local proibido. A porta poderia ser a entrada para um local proibido, um lugar onde eventos sobrenaturais ou perigosos ocorrem. A sua aparência comum serviria como disfarce para algo muito mais sinistro. Símbolo do desconhecido. Uma interpretação mais abstrata sugere que a porta não representa um lugar específico, mas sim o próprio medo do desconhecido. A ansiedade em relação ao que está além da nossa compreensão e controle. Manifestação de uma entidade. Alguns acreditam que a porta seja uma manifestação física de uma entidade sobrenatural, uma entidade que se manifesta como uma porta comum para atrair vítimas. Experiência de realidade alternativa. A porta poderia ser um ponto de acesso a uma realidade alternativa. Um lugar onde as leis da física e da percepção são diferentes. Simples porta. Uma teoria mais simples, mas menos popular, sugere que a porta é apenas uma porta comum, e o medo vem da nossa própria interpretação e imaginação, projetando nossos medos e ansiedades sobre ela. A segunda entidade, chamada Doorman, de Trevor Henderson, é uma figura humanoide esguia e inquietante, sempre associada a uma porta comum. Sua presença passiva, mas ameaçadora, e sua aparência vaga criam uma atmosfera de suspense e mal-estar. A ambiguidade da sua relação com a porta e a falta de uma narrativa oficial intensificam o medo, explorando o vale da estranheza e deixando a interpretação a cargo do espectador. Sua simplicidade visual contrasta com o impacto psicológico profundo que provoca. Também há algumas teorias sobre essa entidade. Guardião de um liminar. A teoria mais comum é que o Doorman seja um tipo de guardião ou protetor de um liminar,
seja ele uma porta para outra dimensão, um local proibido ou simplesmente um ponto de transição entre realidades. Sua presença constante perto da porta reforça essa ideia. Manifestação do medo e do desconhecido. Similar a The Door, o Doorman pode ser interpretado como uma personificação do medo e do desconhecido, a ansiedade que sentimos em relação ao que está além do nosso conhecimento e controle. A porta representa o liminar do desconhecido, e o Doorman, a personificação desse medo. Entidade ligada à porta. Uma teoria sugere que o Doorman não é independente da porta, mas sim uma entidade intrinsecamente ligada a ela. Talvez até mesmo uma parte dela. A porta seria um meio de sua manifestação ou um ponto de ancoragem no nosso mundo, sem intenção de interagir diretamente com os humanos. Observador passivo. Uma interpretação mais simples sugere que o Doorman é um observador passivo, uma entidade que observa o mundo através da porta. Seu terror reside na sua presença constante e na incerteza sobre suas intenções. E por último, precursor de eventos sobrenaturais. Alguns especulam que o Doorman seja um precursor de eventos sobrenaturais ou perigosos, sua presença indicando que algo ruim está para acontecer. A porta seria um portal para esses eventos. The Smile Room é uma creepypasta relativamente recente que se destaca por sua atmosfera claustrofóbica e perturbadora, construída em torno de uma experiência aparentemente simples, uma sala escura com uma única porta e um sorriso pintado na parede. A narrativa geralmente começa com um indivíduo encontrando essa sala, muitas vezes em um local abandonado ou misterioso. A sala em si é descrita como pequena, escura e opressiva, com a única iluminação provinda de uma fonte desconhecida que ilumina o sorriso. Este sorriso é o foco central da creepypasta, descrito como grotesco, distorcido e constantemente em mudança, adaptando-se à percepção do observador. A experiência na sala é descrita como profundamente desconcertante. O sorriso parece observar o indivíduo, criando uma sensação de vigilância constante e paranoia. O tempo parece se distorcer dentro da sala, e a sensação de claustrofobia e isolamento se intensifica. Muitas vezes, a narrativa inclui elementos de alucinação e desorientação, com a linha entre realidade e ilusão se tornando cada vez mais tênue. A experiência na Smile Room não é apenas visual, mas também sensorial, com relatos de som perturbadores e uma sensação de frio intenso. A creepypasta geralmente termina sem uma resolução clara, deixando o leitor com uma sensação de mal-estar e incerteza, questionando a sanidade do protagonista e a natureza da própria sala. A falta de uma explicação definitiva para a origem e o propósito da Smile Room contribui para o seu impacto duradouro e a sua capacidade de evocar medo e também desconforto. Assim como as outras, The Smile Room não tem uma história pronta e canônica, e isso levou os fãs a criarem várias teorias por cima deste quarto estranho. Então, vamos para as teorias. Entidade sobrenatural. A mudança constante do sorriso seria uma forma de se adaptar à percepção e ao estado mental do observador. Experimento psicológico. Outra teoria sugere que a Smile Room é o resultado de um experimento psicológico que deu errado, um local projetado para induzir a loucura e a desorientação. O sorriso seria um elemento central desse experimento, projetado para manipular a percepção e a sanidade mental dos participantes. Manifestação coletiva do medo. Uma teoria mais metafísica sugere que a Smile Room e o sorriso são uma manifestação coletiva do medo e da ansiedade também, uma entidade que se alimenta das emoções negativas de muitas pessoas. Distorção da realidade. A sala seria um ponto de convergência dessas emoções, e o sorriso, uma representação visual dessa energia negativa. Algumas teorias mais especulativas sugerem que a Smile Room é uma distorção da realidade, um local onde as leis da física e da percepção são quebradas. O sorriso seria um reflexo dessa distorção, mudando constantemente para refletir a percepção instável do observador. Lugar liminal. A sala também pode ser interpretada como um lugar liminal, um espaço entre mundos ou estados de consciência. O sorriso seria um portal ou uma representação visual dessa transição entre realidades. Agora imagine você está chegando em sua casa e um de seus cômodos tem uma porta um tanto quanto bizarra,
com dentes perturbadores a cercando e deixando um ar de mistério e medo. Ou talvez uma porta com uma entidade logo atrás dela, cobrindo a passagem. Acho que em uma dessas portas, a mais normal seria a porta simples, mas que traz consigo algum mistério. Comenta aí, o que vocês iriam fazer? Ou vocês iriam ficar só olhando? Talvez entrariam lá só por curiosidade? The Smile Room gosta de prender as pessoas em sua paranoia e causar um mistério grande por dentro de seu quarto. Já Dorme não é muito diferente, já que essa entidade traz paranoia consigo e uma curiosidade sobre o que ele está fazendo ali e por quê. Já The Door traz uma sensação de paranoia e mistério, uma curiosidade inquietante do que pode ter por trás dessa porta. Ambas são parecidas em seus conceitos. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever. É isso, um abraço e até um próximo vídeo.